Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Obrigado pela sua presença aqui. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre Urim e Tumim. Foi uma pergunta feita por um dos nossos seguidores para que eu explanasse o significado e o uso de Urim e Tumim. Você sabe o que é? Quer saber? Então me acompanhe. Você que está chegando aqui pela primeira vez ou que já passou aqui outras vezes e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Somente dessa maneira o canal vai crescer. E a importância desse canal é você quem vai determinar se ele é útil, se ele é uma bênção para alguém. Se for assim, então se inscreva, não deixe de fazer isso, ok? Muito bem. Hoje você está vendo aqui, eu estou em um cenário diferente, né? Estou com um fundo verde aqui, eu não estou em casa, eu estou em outro lugar, por isso esse vídeo tem essa aparência, vamos dizer assim, esse fundo diferente, tá bom? Urim e Tumim é uma pergunta que um dos nossos seguidores fez no Instagram para que eu falasse sobre essas duas palavras, ou o significado de Urim e Tumim. Essa palavra, ou essa expressão, essas duas palavras, elas aparecem separadas no Antigo Testamento, mas também aparecem juntas. Elas formam um par de palavras que aparecem pelo menos 5 vezes juntas. E seria interessante começar pelo significado dessas palavras, né? Então, Urim, a raiz dela é luz, e está no plural aqui, significando luzes ou iluminação. Então, isso tem a ver com o significado que eu já vou explicar. Essa é a etimologia da palavra. Tumim, por outro lado, vem da raiz que significa integridade, retidão. Daí, no plural também, essa palavra só aparece no plural, daí então a gente se referir a Tumim como perfeições. A expressão Urim Tumim, então, pode ser entendida como luzes e perfeições. Eu já vou dizer por que essa etimologia me parece a mais provável e a mais consistente, tá bom? Das 5 vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento, dá para a gente ter uma noção do que significava Urim e Tumim. Primeiro, o que era o Urim e o Tumim? Nós temos 3 possibilidades bastante prováveis, que eram 2 discos, ou um disco só, com 2 lados, escrito sim e não. O segundo, a aposta das pessoas era que era um dado, né? Um dado desses de jogar mesmo, então de lançar a sorte, o Urim e o Tumim. Outros acham que eram pedras preciosas que se colocava na estola do sacerdote. De fato, nós vemos que o Urim e o Tumim eram colocados no peitoral, né, na estola do julgamento, como diz o texto que a gente vai ler de Êxodo. Veja só o que diz Êxodo 28, deixa eu ver, verso 30. Diz assim: coloque também no peitoral das decisões o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando ele entrar na presença de Javé. Arão levará constantemente sobre o coração, na presença de Javé, os utensílios para o julgamento dos filhos de Israel. Essa mesma ideia de colocar, né, o Urim e o Tumim na estola, a estola do julgamento, a estola do sacerdote, aparece em Levíticos 8:8. Dá uma conferida lá, que vem essa confirmação. Então, o lugar, né, que se usava pedra, ou dado, ou disco, era colocado na estola do julgamento. O que é a estola do julgamento?
é a estola da manifestação do sacerdote que vai ouvir o que Deus tem a dizer, vai levar o povo à presença de Deus e Deus vai responder. Então esse seria um dispositivo, né? Um objeto, uma pedra, um dado, um disco que faria essa função de trazer a resposta de Deus para o povo. Então já falamos da etimologia, já falamos aonde ele era colocado, né? E para que servia, ou qual era o seu uso, como as pessoas encaravam. Muitos acham que Urim e Tumim era um amuleto, tipo um amuleto da sorte assim, e que o sacerdote ou girava se fosse um disco, ou jogava se fosse um dado ou uma pedra, né? Para que o Senhor falasse sim ou não. Mas isso não cola, tá bom? Por que não cola? Não cola porque Deus não responde sim ou não. As respostas de Deus são bem mais elaboradas do que um simples sim e um simples não. Outros veem, como Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, veem que era uma pedra quase mágica, né, no que ele coloca. Por que quase mágica? Porque quando o sacerdote proclamava a vitória antecipada, né, do povo de Israel em uma batalha, essa pedra brilhava, né? É a ideia do Joséfo a respeito dessa pedra. Então seria uma pedra preciosa mágica que brilhava. A tese mais aceita, e por mim também, é de que era um dispositivo, nós não sabemos o formato exatamente, mas era um dispositivo da comunicação de Deus com o seu povo. Deus falava com o sacerdote e esse sacerdote trazia, então, a palavra de Deus para o povo. Veja o texto de Números, capítulo 27, verso 21. Diz assim: depois Josué se posicionará diante do sacerdote Eleazar e consultará Javé por ele, realizando o julgamento por meio do Urim. E conforme o que sair da boca de Josué, andarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a comunidade. Aqui não aparece Urim e Tumim, só aparece Urim, mas não há dúvida de que se refere ao mesmo objeto, ao mesmo dispositivo. É interessante notar que quando Saul vai consultar a Deus, no primeiro livro de Samuel, Deus não fala com ele de nenhuma forma. E lá aparece a citação do Urim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso de número 6. Consultou a Javé, o Saul, né? Mas Javé não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pela sorte. A tradução que eu estou lendo traduz Urim como sorte, né? Lançar sortes, nem pelos profetas. Então, o Urim e o Tumim eram uma maneira de Deus se comunicar com o seu povo, através de sonhos, através da profecia e através do Urim e do Tumim. Essa é, então, a ideia geral do Antigo Testamento sobre esses objetos, sobre esses dispositivos, vamos chamar assim, de comunicação, né? Essa tecnologia de comunicação de Deus com o seu povo, Urim e Tumim. Tem uma outra coisa muito interessante que é importante frisar, que entre os 5 elementos que faltam ou faltavam no segundo templo, mas estavam primeiro no primeiro templo, Urim e Tumim era um deles. Muito provavelmente, no exílio do povo de Deus, quando os sacerdotes foram exilados, parte do povo também na Babilônia, o Urim e o Tumim se perdeu em algum momento.
Esdras, e depois Neemias confirma isso, relata, né, a ausência do sacerdote com um tumim, ou melhor, como Urim e um tumim. Vamos ler aqui o livro de Esdras, capítulo 2, estou procurando aqui, capítulo 2, verso 63. Então vamos conferir em Esdras, capítulo 2, verso 63, que diz assim: o governador deu ordem para aqueles não comerem os alimentos sagrados até aparecer um sacerdote que consultasse o Urim e o Tumim. O livro de Neemias 7:65 também traz a mesma expressão, é um texto paralelo, portanto. Então, Urim e Tumim era um dispositivo de comunicação entre Deus e o seu povo, mediado pelos sacerdotes. É óbvio que a gente precisa perguntar sobre o interesse, né, de se manter esse Urim Tumim e essas consultas a Deus através desse dispositivo. Seja como for, o fato é que se trata de um dispositivo comunicativo, uma tecnologia de comunicação entre Deus e seu povo, mediado pelos sacerdotes aronitas, né, descendentes de Arão, então, que colocavam sobre o peitoral, isso é, sobre a estola do julgamento, chamado aqui, né, o do juízo, para se apresentar diante de Deus em nome do povo. Isso era Urim e o Tumim. Espero que tenha esclarecido essa dúvida, e outras pesquisas posteriores você pode fazer baseado nesses textos. Eu agradeço a sua atenção e, novamente, aquele like, aquela inscrição, ativa aí o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e outras comunicações do canal, tá bom? Eu te vejo em um próximo vídeo. Deus abençoe.